eu estou começando o programa hoje de forma diferente. Vocês estão vendo que eu estou com uma medalha no peito. E essa medalha, primeiro, bom dia a todos vocês. Bom dia mesmo. Estou numa posição diferente aqui do meu escritório e conversando com vocês a respeito desta medalha que está aqui no meu peito. Vamos ver se você consegue ver aí direitinho. E essa medalha é a medalha da Confraria dos Amigos do Rádio do Rio de Janeiro. Essa medalha, na verdade, ela trouxe informações de várias pessoas, né, ao longo de muitos anos. Essa medalha foi criada há pouco, a questão de 4, 5 anos atrás, pelo nosso querido professor Isaías Nascimento, que foi secretário da Confraria e é conselheiro da Confraria dos Amigos do Rádio. E essa organização, né, que eu tenho a honra de ser o patrono, ela acontece há mais de 15 anos, quando eu e o Apolinho ganhamos, não sei se o Apolo há de se lembrar disso, ganhamos o Prêmio Lions de Comunicação das mãos do Fernando Pereira e também na ocasião do Baltazar Salgado. E aí começou a haver um almoço que havia no Clube Ginástico Português, com o Armênio também, que é o presidente do Clube Ginástico e tal, e a gente chamava aquilo de confraria. Mais tarde seria chamada de confraria Cada Um Paga a Sua, e depois se tornou a Confraria dos Amigos do Rádio do Rio de Janeiro, que hoje tem perto de 60 membros que participam ativamente dessa confraria. Por que eu estou começando de forma diferente? Por que eu estou focalizando essa outra tela que tem aqui? Porque é evidente que o dia de hoje não pode passar em branco. Nós temos aí o nosso querido Gerry Adriani. No Rio de Janeiro, o cantor Gerry Adriani, 70 anos, ídolo da Jovem Guarda. Ele enfrentava um câncer e estava internado no Hospital Vitória. Todos os sites, todos os jornais falam do Gerry Adriani. Inclusive, ontem eu soube, eu não estava, porque eu fui ver a peça do Renato Prieto na Sociedade Espírita Ramatiz, ao lado do Fernando Pereira, da Olenka Faccioli, da Fernanda Faccioli e também da Samira, e não vi o Fantástico. Mas me disseram que o Fantástico apresentou, inclusive, um momento em que os nossos queridos confrades entregaram esta medalha também ao Gerry Adriani no seu último show. Eu até senti muito não estar presente, porque eu me lembro que durante muitos anos a gente falava com o Gerry, inclusive principalmente os seus amigos mais chegados, que são de fato aqui dos confrades, o Haroldo Barros, o Cirilo Reis, o Isaías Nascimento e o nosso querido Oscar Berro. E ele já tinha sido convidado, já tinha se manifestado o interesse de receber a medalha, que muito o honrava, mas que infelizmente não havia tempo na agenda, já que Gerry fazia shows pelo Brasil inteiro, né? Daqui a pouco a Lili, você sabe, vai latir, é a nossa cachorrinha participante, e quando chega alguém aqui, ela faz uma festa, como fez agora há pouco. Chegou o jornalista Lorimar Ferreira, e ela também fez festa, e agora vai chegar o doutor Rodrigo Pego, que é o médico que vai estar aqui presente. Muito bem, mas então não vai quebrar esse momento que a gente está falando de maneira alguma. Então esses 4 queridos confrades, o Cirilo Reis, o Haroldo Barros, o Isaías Nascimento e o próprio Oscar Berro, cada um por sua vez, mais próximos do Gerry Adriani, do Jair Alves de Souza, como era o seu nome de batismo, já haviam falado, e já a questão de 2, 3 anos atrás, da participação dele na confraria. Aí, meus amigos, a questão de uns meses atrás, o Dr. Oscar Berro me ligava e dizia: Fernando, olha, a situação do Gerry é a seguinte, isso tem no máximo 2 meses. Ele deu entrada no hospital, fez um determinado exame, e o que eu posso dizer para você é o seguinte: segundo os médicos amigos meus, detalhe, o Dr. Oscar Berro foi chefe dos hospitais federais do Rio de Janeiro e é destacado funcionário da Fiocruz. É um sanitarista da primeira qualidade. E ele dizia ao telefone para mim: olha, Fernando, os médicos me disseram
que o Gerry Adriani tem no máximo 6 meses de vida. E não disse isso, não sei se disse para outros, mas disse para mim, e obviamente eu guardei essa informação. Guardei essa informação porque a gente sabe que para Deus nada é impossível, né? E que poderia haver algum tipo de retrocesso, tá vendo? Ela vai receber ele aí, vai latir. Mas eu guardei essa informação para mim. E entre os amigos da confraria do rádio, a gente conversava. Aí um belo almoço, porque toda a confraria do rádio, ela almoça toda sexta-feira às 6 horas, perdão, toda sexta-feira à meia-noite, é que a Lili me desconcentrou com essa dativa. Então, e cada um paga a sua, não tem essa de despesa, nem o restaurante que a gente participa, que é o Caçador, não é tão caro. E então, um dia o Oscar Berro, mais o nosso Haroldo Barros, pediu a palavra, os dois pediram a palavra, e comunicaram o seguinte, que o Gerry estava muito sensibilizado e gostaria de receber essa medalha da Confraria dos Amigos do Rádio, ainda em vida. Essa mesma medalha que eu estou carregando aqui no peito, que você vai ver aí com as frases em contrário, porque eu estou usando a câmera reversa, né? Então, e perguntaram se podia, porque há uma regra hoje na confraria, que é a seguinte: o cidadão, para ser apontado, para ser confrade, ele tem que participar de 4 almoços no mínimo, mas são almoços ou seguidos ou alternados. Quer dizer, ele pode, e mesmo assim, então ele tem que ser apresentado por um padrinho, e aí a turma vota, e em votando, tendo razão de ser, sendo ele amigo do rádio, amigo da comunicação, ele entra para a confraria. Muito bem, então foi isso que aconteceu, e todos nós achamos que, em função da fragilidade da saúde dele, eles me disseram na época: Fernando, o Gerry está muito magrinho, mas ele disse que vai fazer o show de Copacabana. E a gente queria dar essa medalha para ele no show de Copacabana, que acabou sendo o último show da vida dele. E eu, obviamente, não coloquei nenhum obstáculo nisso. Inclusive o Fernando Pereira, que é o presidente da confraria, eu sou o patrono, o Fernando é o presidente, é a pessoa de maior autoridade dentro da confraria. O próprio Fernando disse: não, nós vamos entregar essa medalha ao Gerry Adriani, e ficou marcado a data que aconteceria no Teatro de Copacabana. E eu armei todo o esquema para poder comparecer, mas eu tinha que ir a Guapimirim para dar uma carona para minha sogra, que lá mora, para vir aqui para exames médicos, e acontece que eu pensei que o show era às 7 horas da noite, o show era às 4, e eu não pude ir. Mas a confraria esteve presente, disse que o Gerry se emocionou muito naquele show, chegou a chorar. Então lá estavam, pelo que eu vi, inclusive acabei de ver agora no RJTV, em nome da confraria agradeço até a divulgação, pelo menos os que eu anotei, o Cirilo Reis, o Haroldo Barros, o Isaías Nascimento, o Oscar Berro, acho que o Cirilo não foi, não me lembro porquê, mas eu estou falando aqui anotei aqui uns nomes, mas são pessoas ligadas a ele: o Fernando Pereira, a Marion Duarte, cantora, a Vera Lúcia Velhinha, a Márcia Miranda, Beto Aquino, Flávio Miranda, irmão do Roberto Ribeiro, Osmar do Breck, Olenka Faccioli, não é? Enfim, são as pessoas que estiveram em nome da confraria naquele dia, naquele show, que o Gerry se emocionou muito, e entregaram a ele a medalha que, nesse minuto, pela primeira vez, através da web, eu coloquei no peito, na qualidade de patrono da Confraria dos Amigos do Rádio. E o que eu posso dizer? O que eu posso dizer é que a vida é finita, a vida física, ela é finita. E todos nós temos um tempo e não sabemos quanto, é mais ou menos isso. Ainda ontem eu conversava com a Marion Duarte no telefone, pouco depois que eu vim do teatro, e a Marion dizia: puxa, mas ele estava esbanjando saúde, era essa a ideia que a gente tinha. E foi descoberto um câncer no pâncreas,
e esse câncer se propagou e a partir daí foi fulminante. A memória que vai ficar da gente, por isso que é pena que esse negócio de computador, esse aqui eu não estou muito habituado, porque esse aqui quem mexe mais nele é o meu filho, esse negócio de computador, volta e meia sai a imagem. Mas está aqui a imagem do nosso Jerry outra vez. Eu optei hoje por não tocar nenhuma música do Jerry Adriani e apenas dizer, evidentemente, que vai fazer muita falta, que vai ter muita saudade. Eu conheci o Jerry garoto, né, menino, eu tinha 18 anos, trabalhava já na televisão em Minas Gerais e tinha um programa, por incrível que pareça, um dia eu fui jovem e esse programa se chamava A Juventude é Assim Mesmo. E aí aparece um menino também, tínhamos a mesma idade, eu sou alguns meses mais velho que o Jerry, apareceu esse menino para cantar no meu programa. E sempre que nos encontrávamos, não foram muitos encontros, eu não posso dizer que eu seja um amigo tão chegado quanto esses que eu mencionei, mas sempre que nos encontramos, ele era dono de uma fidalguia, de uma generosidade extraordinária. Eu tive a oportunidade de algumas vezes, poucas, como eu disse, dividir o palco com ele, justamente na apresentação, quando era convidado, e ele era tão generoso que ele cantava, botava a mão no teu ombro e você ficava junto. Não são todos os cantores que fazem isso. No geral, sequer olham para o apresentador. Então essa era a característica do Jerry Adriani. Um senhor jovem, um senhor menino. Até hoje você vê na aparência desta foto que eu coloquei aqui, basicamente um menino, não é? Dono de uma voz magnífica que atravessou dezenas de anos, não é? Pessoa que começou, poucos sabem, o primeiro pseudônimo do Jerry Adriani foi Jerry Hudson, porque ele falava que era do Jerry Lewis, aquele grande ator cômico que ele misturou, e botou Hudson porque era do Rock Hudson, que foi um grande galã na época dos anos 60 do cinema norte-americano. Mas isso não deu certo. Então ele gravou Italianíssimo e subiu embaixo de novo, mas daqui a pouco eu boto de novo. Ele gravou Italianíssimo e falou, olha, não vai dar certo, Jair Alves não pode. Jair Alves de Souza para cantar italiano não pode. Então ele botou o pseudônimo, que é muito comum, isso na vida artística, chamado Jerry Adriani. E hoje ele está sendo objeto, né, de homenagens por parte de todas as pessoas, as quais eu conheço na imprensa, e até pessoas desconhecidas que, na verdade, vão multiplicar essa situação. E por que eu digo isso? Eu queria fazer, então, essa primeira parte do programa, essa singela homenagem a esse contemporâneo meu, a esse grande artista, mas, sobretudo, grande ser humano, que, de uma forma muito generosa, esteve conosco. Nós vivemos hoje um mundo de muita violência, de muita gente que não descobriu a sua vocação e sequer o seu lugar no mundo. E como é importante a gente receber esses verdadeiros anjos de luz, que de uma certa forma vão ornamentar um pouco mais as nossas vidas, vão engrandecer um pouco mais os nossos sentimentos. Porque a música é poderosíssima, e em sendo a música poderosíssima, evidentemente, a presença do artista, verdadeiramente artista, é muito importante. Então, o que eu posso dizer a vocês é pedir a Deus que receba, né, o Jerry Adriani e que nós todos um dia possamos estar juntos no sonho do paraíso, né? No sonho da bem-aventurança, no sonho de um mundo sem violência, onde possa ser multiplicado em termos de vocações, os seus cantores, os seus produtores, os seus arranjadores, enfim, todos aqueles que fazem do mundo melhor. O professor Isaías Nascimento deixa um texto judaico que diz: as lágrimas possuem uma força especial.
derretem gelo e aquecem corações. Vamos então agora à palavra amiga, começando o programa, como eu disse, de uma forma diferente. Você vai me acompanhar com a câmera. Já estou aqui ao longe cumprimentando. Daqui a pouco a gente vai falar com o Dr. Rodrigo Pego, com o Lorimar Ferreira. Mas agora voltamos àquele cenário que você está mais acostumado, né? Que é um cenário de abertura do programa. Eu tinha que fazer essa abertura diferente. Vou aproveitar, tirar essa medalha que eu só uso em ocasiões especiais. Vou mostrar para você. Criação do professor Isaías Nascimento, a quem agradecemos. A medalha que com certeza vai ficar registrada na vida do Gerry Adriani. A medalha que ele orgulhosamente recebeu. E que orgulhosamente todos nós temos. Um abraço a todos os confrades. E vamos então à palavra amiga. E a palavra amiga hoje, com a presença da Samira Valente. Eu quero mandar um abraço para Cléia Gonçalves, presidente da Sociedade Espírita Ramatiz, com quem eu estive ontem, né? Um grande abraço a todos vocês daí da Ramatiz. Parabéns ao nosso querido Renato Prieto pela peça de teatro A Morte é uma Piada. 2, né? Muito bem, vamos falar então com a Samira, né? Porque já está na hora. Samira, bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos. A pergunta é a seguinte: Fernando, por que tanta discriminação com relação às religiões afro-brasileiras? Pois é, isso é depois que eu tinha te lembrado que era o Pedro Milkson, lembra? Que fez uma pergunta especial. O Pedro Milkson pediu para você falar sobre um assunto bastante polêmico, né? Que é o suicídio, que é esse jogo da baleia azul. Tá todo mundo falando. Exatamente, é natural, eu comentei com você en passant, mas me perdoe. Amanhã fica para amanhã essa, porque eu prometi a ele fazer uma resposta a respeito. O Pedro, vamos aqui ajeitar a câmera para mim. Pedro, então vou comentar com você do ponto de vista espírita, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista até psicológico mesmo, né? Todo mundo sabe que eu já fiz parapsicologia há muitos anos. E sou um estudante que não paro de estudar, não me sinto profissional nessa área, me sinto como estudante. Acontece o seguinte, Pedro, por que as pessoas são levadas ao suicídio? Por que de repente aparece um jogo maléfico desse chamado Baleia Azul, apresentando desafios para adolescentes, e os adolescentes, em alguns casos extremos, acabam se suicidando conforme a notícia que nós temos. Tem uma outra série aí que vai me permitir dizer que é uma série extremamente perturbante que está correndo aí na chamada TV a cabo, que é 13 qualquer coisa, como é que é o nome? 13 razões por quê. 13 razões por quê, e que tudo isso desemboca em suicídio. E as pessoas não percebem o seguinte: nós vivemos num mundo de expiação e provas. Esse mundo de expiação e prova significa que nós temos boas pessoas, nós temos pessoas mais ou menos, mas nós temos muita gente ruim. Ainda ontem, por exemplo, houve uma chacina de 9 sem-terras no Mato Grosso do Sul. E quem cometeu essa atrocidade, você pode perfeitamente chamar de espírito inferior, de diabo, que nome tenha. Porque o ser humano evoluído jamais cometeria esse tipo de coisa. Ainda mais matando com tortura, como foi apresentado há pouco pela televisão. Então este é o mundo que nós vivemos. Este é o mundo que ele possibilita, da mesma forma que ele possibilita um doutor se formar médico, da mesma forma que ele possibilita um jornalista, da mesma forma que ele possibilita um grande cantor, ele possibilita, infelizmente, um mundo criminoso. Porque somos nós que temos que modificar isto. Então, como nós não somos perfeitos, a gente recebe todo tipo de informação, as boas informações e as más informações. O problema é que você não pode reter dentro do seu organismo as más informações. Só que o maléfico, muitas das vezes, dependendo do desequilíbrio da pessoa, tem uma força enorme. Vou lhe dar um exemplo. Uma vez, a gente no rádio acontece isso, na televisão acontece isso, na internet também acontece. Você recebe, por exemplo, 100 likes, né? 100 pessoas gostando do seu trabalho. A 99 vai esculhambar você. Eu me lembro de um diretor, que era o Alfredo Raimundo, que dizia: olha, passa batido. 100 pessoas gostando do seu trabalho, a 99 vai esculhambar você. E eu me lembro de um diretor, que era o Alfredo Raimundo, que dizia: olha, passa batido.
Não esquenta a cabeça. O cara pode dizer que você é isso, você é aquilo, você é feio, você é horroroso, você é ruim. Esquece, porque ele sabia, como diretor que é, ele, como eu sei, que o negativo traz muito mais prejuízo que o positivo. Então a pessoa que de uma forma incauta, ela acompanha essa série ela é produzida só por quem quer ganhar dinheiro. Tem pessoas que não têm altruísmo dentro de si. Tem pessoas que têm inteligência, mas não têm sentimento. Então uma pessoa que não tem sentimento, ela bola um jogo desses. Ela faz uma série dessas, arranja dinheiro, porque tem gente para dar dinheiro para a onda maléfica. E aí você, incautamente, você começa a ver uma situação dessa. Pode ser que você não se abata, pode ser que você tenha uma defesa natural. Mas quando você, o que acontece? Quando você recebe um canal de informação, esse canal, ele na verdade se espalha pela sua casa. É isso que, por exemplo, os evangélicos chamam de, estão até tomando carona na Umbanda, chamando de encosto, né? Estão tomando carona, literalmente. Ou chamam assim, a ação do diabo. Não é o diabo, palavra que caracteriza o adversário, né? A palavra demo significa o adversário proveniente do aramaico. Na verdade, o adversário de nós mesmos é o negativismo. Então, se eu sou ainda imprudente, se eu sou garoto, se eu sou menino, e principalmente o homem, mais do que a mulher, o homem quer se dizer macho, quer se dizer importante, aí aparece um desafio, se risca, escreve Fernando no pulso, eu vou escrever, sou macho, escrevo lá, né? E vai indo, e chega um ponto tal que ele fica de tal ordem fragilizado que ele acaba cometendo suicídio. Outro dia eu estava lendo um estudo que eu me lembro de ter quando eu tinha as minhas aulas, quando eu dava aulas na Universidade de Estácio para a Psicologia, usei esse estudo, na verdade, dizendo que 90% dos casos de suicídio eram casos que poderiam ter sido evitados, ou são casos que poderiam ter sido evitados. Então, o que eu posso falar com você, Pedro, nesse curto espaço de tempo, que daqui a pouco teremos a sala de visitas, é o seguinte: não se deixe influenciar pelo negativo. Não permita que o negativo habite você. Toda vez que surgiu uma ideia negativa, substitua imediatamente por uma ideia positiva, por mais chocante que possa ser, por mais desesperadora que possa ser. E o que eu posso dizer para o adolescente é exatamente isso. Cuidado com os momentos depressivos. Todos nós temos. Eu tenho, qualquer pessoa tem. Mas o momento depressivo não pode se somar. Porque na medida que esse momento for se somando, ele vai enchendo o teu subconsciente de coisas negativas. E você vai mudando um pouco o teu foco. Ao invés de você antenar as coisas boas, você começa a antenar as coisas negativas. E um belo dia, você de repente pode cometer um ato maluco, que normalmente você não cometeria, não fosse essa mudança, essa transitoriedade entre o mal, que é a ignorância, e o bem. O bem sempre deve vencer o mal, mas a partir do nosso esforço comum. Então, basicamente, o que eu posso dizer para você é isso, respeitando aqueles que são ateus, respeitando aqueles que não acreditam na vida após a morte, mas dizendo que eu, como sei que a vida após a morte existe, e dizendo eu que sei que existe uma região que é infernal porque se chama umbral, que ela é temporária, mas que para muitos parece uma eternidade, eu sei, evidentemente, que um dos casos mais terríveis que pode haver é o suicídio. Porque durante muitos e muitos anos a pessoa se impõe um sofrimento exatamente por não ter acreditado na vida que lhe foi dada de graça. Essa é a opinião que eu poderia dar para você. Muito bem, um abraço para Tatiana Pego, bom dia querida, a esposa do nosso querido Rodrigo Pego, que está aqui, otorrinolaringologista dos melhores, a Maria Lúcia Delfino, muito obrigado. E agora então, como é de praxe, né, nós vamos nesse momento
desde que eu consiga achar aqui, porque eu fiz uma mudança, mas é isso, eu estou aprendendo com vocês, mexer um pouquinho nesse aspecto da imagem. Estou muito feliz. Ontem o Renato Prieto, que fez o filme Nosso Lar, falou: Fernando, eu vi você, eu vi a Samira, e eu fico muito feliz com isso, com os 900 e tantas mil pessoas que perguntaram sobre mim. É só você ver no YouTube para confirmar, você vai lá no resultado, 920 mil pessoas. E aí eu tenho que levantar, isso aqui é muito, muito legal, porque a Samira traz aqui uns livros, que é justamente para poder ficar o computador e você ver a imagem do computador nessa prece que nós teremos agora, que é a prece de Cáritas. Então vamos a ela, vamos nós. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, com um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa santa imagem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o poder e tua é a glória, por todo sempre. Amém. Pois é, minha gente, esse é o momento, né? Agora eu fiz o contrário aqui com a câmera hoje, peço que me perdoem, porque na verdade já feito com o outro lado, que o outro lado dá, digamos assim, a letra certinho, né? Mas não faz mal. O programa hoje é atípico, de qualquer maneira. Vamos aqui, tá a Samira Valente. Oi, Samira. Aqui o nosso querido Dr. Rodrigo Pego. Bom dia, Dr. Rodrigo. Bom dia, e aqui também o nosso jornalista Lorimar Ferreira. Já conheceu o Dr. Rodrigo, Lorimar? Já fizeram debates aqui juntos, né? Que maravilha. Deixa eu me posicionar aqui, porque hoje é um dia importante para nós, recebendo essas duas grandes figuras, não é? Vou começar. Lorimar, você trouxe um papel aí muito interessante, queria mostrar. Você falou, olha só que coisa, porque vamos ter Fluminense e Flamengo, né, na final, né? Algo profético. Algo profético. Mostra aí para a câmera da gente. Chegar aqui mais para perto. Ah lá, é de que ano esse jornal? É sobre o Fla-Flu de 1963. E diz assim, nunca mais 194.604 presentes. Em 1963. Meu Deus do céu. Fernando, eu estava nesse jogo com a minha família, e naquela época os associados eles não pagavam no Maracanã. Não pagavam. Turno no clube mandante, o associado entrava de graça. Certo.
tinha tanta gente, Fernando, que a gente ficava nas cadeiras embaixo. Eu fui num jogo desse que eu me lembro assistir um jogo de cócoras. Foi exatamente o que aconteceu. E as pessoas pediam, pelo amor de Deus, para ajoelhar nas suas pernas, para poder ver o jogo entre o ombro de um e do outro, que estava na frente. E com um detalhe, esses 194 mil é irreal. É irreal, porque era muito mais. Era muito mais, porque o público que ficou do lado de fora forçou o portão principal do Maracanã e arrebentou. Sei. O pessoal invadiu, subiu a rampa, só que quando chegava lá em cima não tinha para onde espalhar. Agora, o que você quer dizer é que o jogo de ontem, por exemplo, deu 20 mil. 20 mil, é um negócio assim absurdo. Você acha que é falta de dinheiro ou falta de interesse? Falta de vergonha. Para mim é falta de vergonha, porque Maracanã funcionava. Com todas as bilheterias, todos os guichês, você comprava o seu ingresso, evidente. Um jogo decisivo, talvez um pouco mais de dificuldade. Mas não é como é hoje. Começa a vender o ingresso na quinta-feira acabou. Ninguém sabe onde foi o ingresso. Não tem maior explicação. Pois é, aí sem contar o crime que a turma do Cabral fez com o Maracanã. Acabou com o Maracanã. A Rio fez aquela arena. Aquele negócio. Você sabe que outro dia eu estava vendo um jogo de futebol na Europa, como eu sou neto de italiano, aqui no Brasil eu sou vascaíno, você sabe. Mas lá na Itália eu torço pela Vecchia Signora, a Juve, né, a Juventus. E a Juventus fez um estádio que cabe umas 40 mil pessoas e gastou 400 milhões só. 400 milhões. E nós temos um estádio aí de 68 mil que gastaram 1 bilhão e 200 milhões. Isso é o que eles dizem. Isso é o que eles dizem. Exatamente. Volto aí a você, porque eu ainda quero saber se você vai ter a coragem de antecipar quem é que vai ser o campeão carioca, mas daqui a pouco. Mas tem que tirar o coração de lado. Sim. Pode vir, não é? Não. Doutor Rodrigo Pego, que beleza. Eu quero, aliás, lhe pedir desculpas, porque semana passada nós tínhamos marcado, a minha ideia era, se possível, trazê-lo na quarta-feira. E você me disse, não, Fernando, tem um obstáculo, um problema. Eu falei, tá bom. E eu me esqueci completamente, porque foi à noite que eu vim aqui para a reunião de síndico, essa coisa toda. E aí, na ocasião, eu falei, o doutor Rodrigo, por qualquer motivo, não pôde vir. Não era verdade. Ele tinha combinado comigo vir na segunda-feira, e como homem de palavra, aqui está na segunda-feira. Doutor Rodrigo, vamos lá. Emocionalmente falando, né, nós estamos vendo um aumento de dificuldades. Tem a ver com a medicina a pergunta. As pessoas, você vê notícia de assalto, explosão de caixa de banco, assaltos em pessoas que vão e que não voltam muitas das vezes. Isso tudo acaba atrapalhando o quadro da saúde? Acaba, você fala o quê? Em relação ao número de atendimentos, de isso? O número como é que se diz mesmo? A imunidade baixa. Você acha que o estresse... O emocional, obviamente, ele tem um fator aí importante pro físico, né? Tem, né? Então, E o emocional atinge também o médico? Atinge principalmente no seu trabalho, né? A gente está passando por aí, umas 2 semanas a gente passou por um caso aí de um programa de televisão de um assédio verbal, né, e imoral. Em alguns casos a gente passa por agressões verbais, né, dedo na cara. Isso já aconteceu isso consigo? Comigo já, na minha especialização. Não precisa contar a pessoa, mas pode contar o fato? Posso, eu ainda era residente no Hospital Universitário aqui do Rio. E o atendimento começava às 8 horas e eu, como morava perto, eu sempre chegava antes das 8 horas para esse atendimento. E tinha umas fichas em cima do balcão e eu peguei essas fichas para atendimento. Quando eu abri, tinha uma porta, tinha uma janela, onde ficava do outro lado, no corredor do atendimento, essas fichas. Quando eu peguei as fichas, veio uma pessoa, que eu realmente não sei nem quem é, e me cobrando atendimento antes das 8 horas e me ameaçando. Eu falei, não, mas eu estou pegando as fichas só para organizar, para começar o atendimento. Eu falei, não, mas eu tenho que me atender, se não atender eu vou quebrar a porta. Meu Deus. E isso é um constrangimento, né? É um constrangimento. Isso na minha especialização, fora na emergência dos nossos hospitais. A otorrinolaringologia, a especialidade dela, eu vi uma aula muito bonita. Você está com um programa também, tipo esse meu,
na internet, né? No YouTube. Isso. No YouTube. Não, na minha página. Na sua página pessoal, do Face. Do Face. E a página do Face Na minha página pessoal é Rodrigo Pego. Rodrigo Pego. E quais os dias desse programa? Porque eu vi uma dissertação sua muito interessante sobre rinite. Isso, né? Isso. E ele vai ao ar, acho que sexta, é isso? Todas as quintas-feiras. Todas as quintas-feiras, às 20 horas. Com duração de quanto tempo? 20 a 25 minutos. Então o pessoal que é teu fã deve procurar aí o programa, né? Isso. Que é na página do Rodrigo Pego no Facebook. Isso. Não é? Ao vivo. A gente replica para profissional, né? Eu replico para profissional, que a profissional ainda não me dá ainda a chance de ter o vídeo ao vivo. Sei. Né? Que o importante é fazer o contrário, né? Para poder ter mais movimento de mídia. Então toda quinta-feira às 20 horas a gente fala um pouquinho sobre um tema. Semana passada foi sobre rinite. Sei. E essa semana a gente vai falar sobre sinusite. A gente vai voltar a falar no assunto, eu não posso deixar de perguntar. O otorrino trata de labirintite, que outro dia a Olenka Faccioli perguntou, e eu não sei se você já respondeu a ela. Não. Mas aguarda a sua resposta, você volta já para responder. O Lorimar, meu amigo. Oi, você viu que eu quero ver se você vai ficar em cima do muro. Jamais. Se você vai ser, tem esse coração rubro-negro que palpita há 400 anos. Quem é que vai ganhar? São 2 partidas, hein? Ô, Fernando, sinceramente, eu acho que o time do Fluminense é perigoso demais. Porque é um time jovem, é um time que tem um treinador experiente, competente. Agora, Fla-Flu... É imprevisível. É imprevisível. Eu tenho medo que o Flamengo repita aquele fiasco do 3-3, que colocou uma zaga veterana para correr atrás de garoto. E o time do Flamengo foi todo para frente. Não pode fazer isso. Agora, você gosta desse tipo de decisão, que é assim, de 2 partidas? Porque eu achava que devia ser uma só e fim. Uma só, eu também acho. Porque 2 partidas, a primeira não vai ter público grande, porque todo mundo sabe que se decide na final. Agora, se por acaso der de 3, como o meu Vasco perdeu do Fluminense, o que acontece? No outro desmotiva. No outro não vai ninguém. Agora, ou então, já que desgraça pouco é bobagem, faz logo melhor de 3. Puxa vida. 3, como era antigamente. Antigamente já tinha melhor de 3. Melhor de 3. Porque não tem lógica. É só para ganhar dinheiro. É só para ganhar dinheiro. Meu Deus. Rodrigo Pego, labirintite, meu amigo. Como é que é isso? Por que acontece? De que forma que cura? Então, a labirintite é uma doença crônica, né? Igual como a hipertensão, diabetes. Diz que tira o equilíbrio da pessoa, Tira o equilíbrio, você tem uma sensação de rodar ao redor do meio, ou você sentir que as coisas rodam ao seu redor. É uma doença que precisa de busca das causas. Existem milhões de causas para a tontura, desde fatores emocionais, aí a gente volta ao tema, até realmente hipertensão arterial, a coluna cervical, a própria ansiedade, algumas alterações metabólicas que a gente chama de alterações de glicose, alterações hormonais, alterações de colesterol alto. Pessoas que têm colesterol alto e alguma propensão a isso vão ter a quadro de tontura. A tontura ela é também associada a algumas causas genéticas, e isso leva o paciente em alguns casos até incapacidade funcional de trabalho e do dia a dia. Tem pessoas que têm nem pode dirigir, né? Não pode dirigir, não pode nem se levantar de uma cama, por exemplo. Puxa. Tem pessoas que ficam de minutos a dias na cama e sem possibilidade de nem abrir os olhos com o quadro dessas tonturas. Agora, é fácil de curar? É fácil de curar descobrindo-se a causa, e a causa não é difícil da gente buscar. A causa sendo uma causa fácil de ser resolvida, esse quadro de tontura ele desaparece. Agora, se eu tenho um paciente com uma certa idade, uma artrose, ou seja, um endurecimento na minha coluna cervical, por exemplo, é difícil a gente conseguir uma cura total, mas a gente consegue uma melhora desse paciente. A gente consegue reabilitar esse paciente com alguns exercícios, que aí a ortopedia entra. Um RPG, um pilates, alguma coisa assim, para melhorar o fluxo de sangue para a região do ouvido, digamos assim. Isso melhora a musculatura da região do pescoço, se a gente for colocar em termos práticos. Em algumas situações, por exemplo, colesterol alto, a gente consegue reduzir clinicamente com alguns medicamentos. O diabetes tem que estar controlado, o paciente hipertenso tem que estar tomando seus remédios. Não pode ser hipertenso com uma pressão descontrolada, que em alguns casos a tontura ela passa a ser consequência disso.
né? Se tem um paciente hipertenso que não toma seus remédios ou toma indiscriminadamente, a pressão ela vai oscilar e a tontura ela passa a ser um quadro complicatório. Assim como a ansiedade quanto mais tenso, quanto mais ansioso é o paciente, e propensão a isso, ele pode ter o quadro de tontura. Agora, tem pessoas que têm isso tudo e não tem tontura. Isso tem uma característica genética, né? E é uma situação da medicina interessante, né? Porque a busca pelo diagnóstico, né? Sim. Quer dizer, deve ser algo... Porque não é assim, o cara quer chegar no médico e já resolveu o problema. Não é bem assim, né? Existe uma investigação para isso. Né? Isso aí é fácil. Então, estou de cabeça, eu tomo analgésico, pronto. Mas qual é a origem dessa sua dor de cabeça? E aí a intenção, e aí particularmente, é não deixar o paciente ter essas crises novamente. É buscar a causa do problema e a gente tratar a causa do problema, para que ele não venha depois me procurar, posteriormente com os mesmos sintomas. Né? Verdade. Esse é o objetivo. Verdade. Samir, você tem alguma pergunta para os dois? Eu vou me dirigir ao Dr. Rodrigo Pego, porque o que acontece? Você anuncia quem vem para a sala de visitas. E as pessoas souberam que viria um otorrino. E muita gente, algumas pessoas manifestaram a vontade que você falasse sobre ronco. Eu não sei, eu acho que o casamento não chega nem a romper por causa de ronco, né? Mas é um problema sério. Não, eu acho que em alguns casos pode romper. Eu acho que né? Atinge mais homens, né? E eu gostaria que você falasse sobre isso, a causa disso, e por que as pessoas dizem que o que a gente deve fazer é cutucar a pessoa para ela deixar de ficar com a barriga para cima, porque me parece que a barriga para cima tem alguma coisa a ver. Eu, como não sou médica, eu gostaria de saber por quê. Doutor Rodrigo Pego. Então vamos lá. O ronco é um complicatório, né, também. Então a gente tem que buscar novamente a causa do ronco. Então a gente faz uma boa anamnese com o paciente, a gente pergunta bastante sobre isso. Quando que ronca mais, desde quando começou a roncar, por que está roncando. Então, assim, a maioria das vezes o ronco está associado ao peso, ao ganho de peso. E aí justifica a sua pergunta em relação ao dormir de barriga para cima. Quando nós engordamos ou emagrecemos, a primeira coisa que as pessoas notam é o rosto. Seu rosto está mais fino, seu rosto está mais largo. Não vai falar seu rosto está mais largo, mas não vai falar seu rosto está mais fino. E a gordura se localiza muito na região cervical, quer dizer, do pescoço. Então, quando a pessoa dorme de barriga para cima, essa gordura do pescoço ela comprime a passagem do ar e a língua ela é jogada para trás. Então, faz o sistema de tampão. Então, por isso que as pessoas de lado roncam menos. Roncam menos de lado? A língua é jogada para o lado. Só um minutinho que estão mandando um abraço para a turma toda aqui. O Itamar Moraes, de Engenheiro Pedreira. Então, um abraço, obrigado, Itamar. O Lenca Fatioli também. Sim. A Lenca me assiste também. Verdade. Então essa língua é jogada para trás. Quando eu durmo de lado, essa língua cai, ela pende para um lado direito ou esquerda, e essa gordura na região cervical também. Então eu ronco menos. Eu não deixo de roncar, eu posso ressonar, mas eu ronco menos. Então, e aí a gente tem que buscar também as causas para isso. Às vezes um paciente muito sedentário, ansioso, estressado, que não faz uma boa alimentação, que dorme próximo da hora de dormir, o metabolismo ele altera, o paciente dorme... tem ronca mais, pessoas que fazem uso de bebida alcoólica à noite, por exemplo, roncam mais, tendem a roncar mais por causa do relaxamento da musculatura. Então tem vários fatores, mas o ronco, ele em alguns casos mais severos, eles atrapalham realmente a relação do casal. E isso tem meios de ser tratado? Só essa posição, mudar de posição? Não, tem. Às vezes a perda de peso ajuda, uma boa alimentação. Às vezes pessoas que têm um desvio de septo nasal, por exemplo, muito grande, não respiram bem de um lado do que de outro, o paciente tem que ser submetido a uma cirurgia para desvio desse septo nasal. Tem pessoas que têm as amígdalas. Eu acho que você vai rir. E aí, eu acho que todos aqui vamos rir muito, porque isso é um fato real que agora me ocorreu, que foi publicado há muitos anos atrás. Eu fui criado em Juiz de Fora, nascido em Cruzeiro, São Paulo, criado em Juiz de Fora. Alô para os cruzeirenses e para os juiz-floranos. Então, houve uma época em que o cara roncava, a mulher não suportava mais, a mulher comprou uma corneta
E toda vez que ele roncava, eu cornetava o cara. Na terceira cornetada, o cara saiu, não voltou nunca mais. Isso foi notícia de jornal em Juiz de Fora, nos anos 60. Então tinha que ficar de sentinela para tocar corneta, né? Você já pensou você levar uma cornetada no ouvido? Ô Fernando, perdão, estou lembrando do Fernando Pereira, que esteve comigo lá na peça do Renato Preto. Lorimar Ferreira, um dos principais jornalistas do nosso rádio, da televisão não é também. O que dizem lá na Tupi, não. Mas na Tupi... Não pagaram, porque se não pagaram não tem valor. É verdade. Mas, Lorimar, me diga uma coisa. Você ouviu aí o nosso querido Dr. Rodrigo Pego falar sobre o ronco é triste? Realmente, é complicado. Né? Já aconteceu de você, não precisa dizer com quem, de você dormir com alguém que roncava e que perturbou o teu sono? Porque eu sei que muitas pessoas dormiram com você em algum momento da vida. Não, nem tanto, não é bem assim não. Mas eu, quando era criança, eu ficava às vezes na casa de uma tia e tanto ela como meu tio, eles roncavam demais, velho. Eu pedia pelo amor de Deus para não ficar lá, porque eu não conseguia dormir. E parece que eles ensaiavam, entendeu? Certo. Porque era, sabe? Era um ronco afinado. É mesmo? Mas era, sabe? Tem uns que roncam e assoviam, né? Isso. Eles fazem miséria. Quando não soltam pum, que aí é um negócio mais complicado ainda. É sinfonia, né? Já é orquestra sinfônica, aí já complicou demais. É verdade. Não, mas infelizmente, agora eu não sei se eu ronco. Eu não acordei para ver, mas eu vou fazer isso. Né? É melhor botar um gravador do lado. Pode né? ser. Pode ser que você acorde. Não, mas faz parte do show. Agora, doutor Rodrigo, a história da apneia do sono, como é que é isso? Aí já é mais complicado. A apneia do sono é uma complicação do ronco, né? A apneia, o que é a apneia? Que a pessoa para de respirar, né? O que é a apneia? A apneia é a ausência de oxigenação. Então, essa apneia ela pode ser obstrutiva, que é no nariz mesmo, a pessoa para de respirar do nariz, mas consegue puxar o ar e respirar pela boca, ou ela faz uma apneia central, que é a ausência de oxigenação no cérebro. E que aí, tanto uma quanto a outra, tem seus riscos de doenças neurológicas e cardiorrespiratórias. O paciente ele pode virar óbito durante o sono. Então é o tal do acordei já morto, né? Cheguei! A gente que loucura, assim. né? Então, assim, a apneia do sono ela tem que ser tratada, investigada, para evitar suas complicações, né? E essa área da apneia do sono é com o neurologista que se trata? O otorrino também trata a apneia do sono, mas é sempre bom um trabalho multiprofissional, o neurologista estar perto. E o otorrino ele possibilita o tratamento para esse paciente também. Existem umas máscaras, que o paciente dorme com essas máscaras. E isso melhora o fluxo de oxigênio à noite, o paciente para de roncar e de ter apneia na mesma noite do uso da máscara. Isso melhora, porque o paciente que ronca, ele já acorda com sono. Ele não desenvolve bem durante o dia, porque o sono ele não é restaurador. Então esse ronco ele altera muito a arquitetura do sono. Então no dia seguinte ele já está cansado, ele não tem disposição para nada. E essa máscara ela melhora tudo isso, essas consequências. Então o paciente que tem apneia, principalmente a apneia, claro que o ronco também, precisa de um tratamento adequado para isso. Perfeito. A Fernanda Faccioli, filha da Olenka, está mandando um abraço para o amigo. Né? O Lorimar Ferreira, sim, a gente fala do jornalismo, né? O jornalismo esportivo acho que vive uma crise hoje menor do que o jornalismo propriamente, ou estou errado? Não, você está certo. Acho que você está certo. Aliás, sempre no país o jornalismo esportivo foi mais valorizado, porque também, cá para nós, de uma certa forma, mexe com a emoção e aliena a população. Também. Haja vista o que aconteceu durante a ditadura, né? E o futebol era o ópio do povo. O ópio do povo. Brasil ame-o ou deixe-o, né? Exatamente, entendeu? Porque, por exemplo, para que a gente tenha uma noção um pouco mais otimista, com tantas dificuldades que a gente está vendo, tanta roubalheira, pelo menos hoje a gente está sabendo, né? Antigamente só o Brizola denunciava, né? Falava das e os caras achavam que era exagero. Isso. Gozavam ele ainda, que perdas internacionais. Ele tinha alguma sensação que algo estava acontecendo, mas não tinha como provar. Não tinha como provar. Até porque a mídia acobertava também. Você acha que daqui para frente a coisa vai mudar?
com essa situação aí de Lava Jato e outras coisas mais? Tá aí, não acredito não. Sinceramente, eu sou pessimista. Eu acho que tem que começar do zero. Tem que recomeçar. Então seria erradicar esse povo todo que está eleito lá de cima e mudar completamente Eles estão preocupados com a reforma política apenas para conseguir o tal do foro privilegiado. Eles não estão preocupados com nada, então é difícil. O doutor Rodrigo Pego, agora está marcado para o dia 28 uma greve geral, né, no Brasil. Sim. Qual é a repercussão que você imagina que vai ter isso? Eu não sei, já colocaram também essa greve geral um tempo atrás e também... Não aconteceu? Não aconteceu. Eu não sei se isso vai... Você não sabe se vai impactar todos de um modo geral. Se isso vai pegar... Não sei se a mídia talvez tenha uma influência nisso aí, se a mídia entrar forte nisso, talvez sim. Talvez sim. Como é que você vê esse momento? Profissionalmente falando, como pessoa mesmo, não só como médico. Quer dizer, as dificuldades que todos nós estamos tendo, numa polícia que não está sendo remunerada da forma que deveria, né? Com, infelizmente, a violência campeando solta. Lá em Ipanema, outro dia explodiram um caixa de banco. Isso. A gente está tendo caixa eletrônico. A gente está tendo casos isolados na cidade, mas de grande impacto, né? A gente teve o rapaz em Laranjeiras. Isso, que faleceu, né, foi assassinado. A gente teve o caixa de banco em Ipanema, a gente teve um tiroteio na praia de Botafogo, que pessoas foram pegar um ônibus ali na Rua das Laranjeiras, teve troca de tiros entre policiais e bandidos até o centro da cidade. Hoje um soldado morreu dentro de casa no Morro do Alemão. Morreu dentro de casa por bala perdida. Eu li ontem uma notícia que o Estado vai passar por esse período de crise aí por mais 10 anos. Nossa. Eu não sei se chegaram a ver. Se isso acontecer, a gente está... Olha, tem muita gente pensando em mudar de lugar. Já lhe passou isso na cabeça? Já. Praticamente quase todo dia. Só que assim, eu particularmente tenho alguns empecilhos que não me deixam sair da cidade. Mas eu gostaria muito, né? Mas iria para outro país? Eu iria para outro país. Para outro país. Minha ideia era sair do Brasil. Mas assim, enquanto isso não acontece, a gente tem que saber lidar com essas situações, né? Por exemplo, ontem a minha esposa precisou sair. Eu falei, não, eu te levo, e qualquer coisa eu te busco, porque era por volta de 7h30 da noite. A gente foi ali pelo Jardim Botânico. O Jardim Botânico praticamente vazia. Não tem polícia. 7h30 da noite. E não tinha mesmo policiamento, é verdade, não tinha mesmo policiamento. Então aí a gente fica apreensivo, né? Então a cidade a gente está a Deus dará, não sabe se chega, não sabe se volta. Eu quando vou para o meu trabalho, é um período aí de uns 40 minutos de carro, eu fico com medo. Então tenso, para mudar, todo dia. Tem que psicologicamente se preparar para, se for abordado, entregar o carro. Eu faço um bloqueio na minha cabeça e segue, mas vou fazer o quê? A gente precisa trabalhar, a gente precisa viver. Não posso ficar preso dentro de casa. O dinheiro não vai cair do céu. Se o dinheiro não cair do céu, as contas não vão chegar na caixa do correio. Então a gente precisa trabalhar. Agora, a cidade realmente está muito complicado de se viver aqui, né? O Lorimar, eu me lembro há 2 anos atrás, eu adoro Portugal, né? Samira tem dupla nacionalidade também, brasileira e portuguesa. E eu estava conversando com o Bruno Cardoso, que eu mando um abraço, lá em Vila Nova de Gaia. Ele trabalha num hotel, não sei se ainda está lá, mas é gente muito boa. E eu conversava sobre a violência em Portugal. E ele falou comigo, senhor Fernando, o senhor pode sair aí, só toma cuidado com a carteira, porque pode aparecer um descuidista e de repente, né, pode ser. Mas não tem nada. Agora eu acompanho pela Globo, lá no Brasil tem tiro, né, senhor Fernando? E eu não sabia o que falava. Parece piada, né? Para eles de lá... para eles lá é terrível, porque eles amam o Brasil. O cara andando com um fuzil pela rua, numa tranquilidade, que isso, gente? E você vê o número de mortes devido à violência aqui, no cotidiano. Tem país aí que está em guerra civil e não morre tanta gente. Mas também ninguém faz nada. Qual é a punição? Ninguém muda nada, ninguém se preocupa em fazer nada. Não, é difícil. Agora, só para descontrair, eu estive pensando outro dia com essa onda de ataques a caixas eletrônicos, aquele caixa automático que tem uma rádio ali em São Cristóvão,
Podia. Tomara que os caras não vão lá, porque eles são altamente profissionais. A tua vingança será terrível. Não, Tá arriscado a estourar o caixa e não encontrar nada vai dentro. ser o maior extermínio de teia de aranha, Fernando. Porque não tem dinheiro ali, segundo eles. Segundo eles. Eu tive um amigo famoso que uma vez me pediu um dinheiro emprestado. Elas pediu, levou e não pagou. Sim. Vai ser uma outra conversa. Aí ele pediu na época 300, você se lembra que o limite ali era 300 para sair. Uhum. E eu fui tirar lá 2 vezes e lá não tinha dinheiro para poder emprestar para o cara. Dinheiro. Eu tive que tirar no dia seguinte, quer dizer, não está muito longe do que você está falando, não. Não, mas se Deus quiser eles não vão lá. Mas que agora vai encontrar uns caras que vão aportar dinheiro, tomara que tomara que também, eu até fiz uma crônica no Facebook dizendo que aí a direção terá a chance de provar a sua honestidade. Exatamente. Passamos por dificuldades, mas diante do dinheiro novo que está entrando, Deus permita que não seja dinheiro lavado, a gente vai pagar os nossos credores. Não, os credores, coitados. Os meus já estão desanimados, entendeu? Porque eu transferi o problema. Eu falei, olha, é Santo Cristóvão, passa lá que tá lá. Agora, qualquer coisa tá lá. Vamos juntos. É verdade. O Rodrigo Pego, meu amigo, no momento atual, por exemplo, você como otorrino, o que você mais trata? Onde é a maior procura, a maior demanda? Agora, nesse período do ano, vai começando os quadros alérgicos. Até setembro... rinites e gripes e resfriados Você, no último programa, você falou em vacinas, né? Uhum. As vacinas são todas iguais, de médico para médico, ou diferem? Não, a vacina para alergia, o primeiro paciente tem que fazer um teste alérgico, né? Teste que a gente chama de teste cutâneo. E aí, a partir do resultado Deixa eu só fazer uma informação. Claro. Gente, teste cutâneo é na pele, viu? Só para a pessoa ter não ficar assustada. Faz o teste cutâneo na pele. E a partir do resultado é proposto uma vacina. Então, cada vacina é individual. Então, a vacina é individual para cada pessoa, né? Obviamente. Uhum. E a partir daí o tratamento ele é feito. E é um tratamento a longo prazo, um tratamento que demora, o paciente tem que aderir ao tratamento. O custo, infelizmente, ainda hoje não é barato, mas o resultado vale a pena. Eu sou a favor de um tratamento complementar com a vacina. É claro que o otorrino tem que estar por trás, orientando esse paciente, que ele pode, no tratamento, ele ter as intercrises, ele pode apresentar crises, e o otorrino entra no tratamento com medicamento, com a holopatia, que a gente chama, mas a vacina é muito importante. Eu acho que vale muito a pena. Ajuda o paciente, melhora a imunidade dele e, consequentemente, melhora os quadros que ele vai ter posteriormente da rinite. Ao invés de nariz se obstruir em grau 10, vai obstruir em grau 3, 4. Vai ter uma melhor qualidade. Que é bem melhor, né? Claro, é bem melhor. O Lorimar Ferreira, microfones, câmeras, eu não posso dizer câmeras. Sim. Porque o Haroldinho diz que tem 80 câmeras, eu tenho uma, mas ela funciona. Sim. Então, claro que eu estou brincando, hein, Haroldo? Daqui a pouco tem um programa do Haroldo às 9 horas, na Rede Live. Abraço, Haroldinho, abraço para você. E também lembrando que o Alexandre Ferreira tem um programa dele também na web, está crescendo essa história da web. Eu queria então deixar aí esse momento para você se despedir dos nossos amigos e mandar alô para quem você quiser mandar. Bom, um alô, primeiramente, para os amigos Divaldo Silva, Bandeira, Luiz Bandeira, Jair Chevalier, grande voz, 3 ícones aí do socialismo. É verdade. Entendeu? São 3 profissionais da melhor qualidade. E aquilo que você tinha desafiado, eu vou falar agora. Para mim, Flamengo campeão. 1-0, mas com detalhe. Primeiro jogo 0-0, segundo jogo Flamengo 1-0. Com um detalhe, o nosso goleiro, o Muralha, que não pega pênalti, vai pegar um pênalti nesse jogo. Vai ser sofrimento. Fala em Muralha, você gosta daquele cabelo com aquela barba? Você acha que ele fica um homem sexy? Não. É a única coisa que eu não reparo, entendeu? Sei. Eu acho o seguinte, Fernando, ele não tem não passa aquela segurança, vai pegar um pênalti. Sei. Não passa. O Paulo Vitor, com todos os problemas que ele tinha, assim, de saída de gol, ele era um cara que, debaixo ali da baliza, vai segurar. Mas o Muralha não. Mas nesse Fla-Flu ele vai pegar, porque o Fla-Flu é um clássico atípico. Tudo pode acontecer. Muito bem. Obrigado, um bom dia para você. Para você também, para o nosso querido Dr. Rodrigo Pego,
otorrinolaringologista. É difícil, Saiu. É difícil. Só fala otorrino, fica mais fácil. Né? É um trava-língua. Agora, se quiser, deixa aí, por favor, seus contatos. Claro, primeiro eu quero agradecer mais uma vez o teu convite. Eu que agradeço, imagina. Instalou o dedo, eu tô aqui. Ótimo, uma honra. A honra é minha. E assim, como você falou, toda quinta-feira, na minha página no Facebook, às 20 horas, tem um tema interessante lá para quem quer saber um pouquinho mais de saúde, que é o facebook.com/Rodrigo Pego, aí é a minha página pessoal, ou minha página profissional, que é o facebook.com/consultório Rodrigo Pego. Tá bom? Muito bem, doutor Rodrigo, muito obrigado. Estou encerrando com mostrar para vocês aqui mais uma vez a medalha da Confraria dos Amigos do Rádio, confraria essa que eu sou o patrono, cujo presidente atual é o Fernando Pereira, e essa mesma medalha que foi entregue ao nosso querido Jerry Adriani, que se foi ontem, há 2, 3 semanas atrás, no último show que o Jerry fez. Então eu queria nesse momento dizer do meu sentimento para os familiares e de todos nós que vivemos a Jovem Guarda. Eu sou poucos meses mais velho do que o Jerry Adriani e convivi com ele desde a época de garoto, por assim dizer, quando tínhamos 18, 19 anos, conforme eu disse. E obviamente fiquei muito triste, como todos nós estamos, pelo passamento deste grande cantor. Estou até subindo aqui um pouquinho a medalha, para você ver que essa medalha hoje pertence a perto de 60 confrades da Confraria dos Amigos do Rádio. E você que está nos vendo, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo pela audiência. E se Deus assim o permitir, amanhã mais uma vez, às 8 horas da manhã, nós estaremos transmitindo pelo Facebook, você já sabe. Facebook é Fernando Sérgio Grandinetti Pinto, tem o 2 também, e tem as fanpages Fernando Sérgio Comunicador e Fernando Sérgio Grandinetti, que é o meu sobrenome de italiano. O importante é dizer para você, se você puder também, vá no YouTube. Daqui a 2 horas esse programa estará no YouTube, e no YouTube você pode ver todos os programas, desde o primeiro programa até o dia de hoje. E o importante, se você puder, você se inscreva. Você vai lá, não custa nada, você inscreve e você fica sabendo de todas as notícias. Eu tive um dia muito feliz, a questão de 3 ou 4 dias atrás, porque eu não esperava. Isso é aquela história, né? Lá no interior diz, quando você mata a cobra, mostra o pau, porque senão o pessoal não acredita. Então eu fotografei a página do YouTube. Se você for hoje na página do YouTube e botar Fernando Sérgio, você vai ver lá na pesquisa respostas a respeito. E são 921 mil consultas a respeito de Fernando Sérgio. Isso só digitando na pesquisa Fernando Sérgio. Agora, se você digitar, você vai no youtube.com, abriu, vai lá na pesquisa e digita Programa Fernando Sérgio, até sexta-feira tinha 38 mil respostas. Então representa muito para um programa que tem pouco mais de um mês. Não é? Muito obrigado, grande abraço, boa semana e até amanhã às 8.